Retomando, então, esse painel da tarde, Milton Santos de Educação, agradeço a todos e a todas pela compreensão em relação a essa breve pausa. Dando sequência, então, às apresentações, convido ao nosso colega, professor Rafael Sanzio dos Anjos, para fazer a sua exposição. Rafael, a quem nós também agradecemos em nome do IA pelo aceite do convite. A palavra é sua, por favor. Bem, uma palavra inicial de agradecimento, né? Agradecimento a essa cátedra. As cátedras estão precisando, de alguma forma, a nível de Brasil, na universidade, todas elas mais luz, porque tem trabalhos fantásticos sendo realizados, e eu fico muito feliz com esse trabalho primoroso em um início em um momento da universidade também relevante. Bem, eu trouxe umas imagens aqui e eu vou aqui abrir rapidamente. Vamos lá. Escolher aqui a tela, compartilhar. Queria que vocês conferissem aí se está aparecendo. Já. Dois olhos aí do mestre. Ele nos olhando. Então, uma primeira palavra é pedir licença, né? Licença ancestralidade, licença Hamilton Santos, aonde ele estiver, está aqui nos vendo, nos olhando. E eu, como professor Luiz, fiz um ajuste aqui também, professor Luiz, no meu título. Estou chamando isso aqui de O Brasil Africano, Milton Santos, o território conflitante e a educação precária, que são fatos espaciais dos quais nós estamos convivendo diariamente. Essa fala minha aqui tem a ver com pesquisas que estamos realizando já há algum tempo, o projeto Geografia Brasileira. Ele hoje tem duas pernas, na Universidade de Brasília e na Universidade Federal da Bahia, lá no CEAL, no Pós-Afro. Milton Santos é um baobá. É um babá. Tanto é que nós estamos aqui em 2023 falando de Milton Santos com uma propriedade, com uma intimidade, com uma segurança, o quanto ele ainda é atual. Então, ele é um baobá vivo, forte, de raiz. E aí a gente traz o seu espaço, que é o carro-chefe, o seu espaço dinâmico, multiscalar, histórico, opaco, luminoso, e trazemos o tempo dele. Esse tempo, que é uma unidade extremamente relevante, que ela é mensurável. Sem o tempo, a paisagem não tem, por exemplo, toda a sua leitura e interpretação cabível e com propriedade se o tempo não vem. E eu trago essa imagem aí feita de drone, uma imagem recente, que tem dois mundos, dois universos, dois espaços, dois territórios. No seu meio, temos o que aí? Um fronte, uma fronteira, um ponto que nos delimita em vários outros componentes que o mestre, mais do que o seu terceiro olho, vamos assim dizer, enxergou com muita propriedade o território. O território que apresenta o quê? Desigualdade. Desigualdade espacial. Porque podiam mensurar a desigualdade de várias outras naturezas. Nós estamos falando aqui de desigualdade espacial. Ela é perceptível, ela é mensurável, ela é categorizável. Lógico, porque tem uma fronteira rígida, também muito bem definida e percebida. O Brasil se configura muito nessa perspectiva. Territórios distintos, lógicas espaciais distintas, portanto, material farto
para teoria, para estudos geográficos, para intervenções, para capacitações, para educação. Nós temos aí o quê? Espaço formal e informal, dado sistematizado, dado improvisado, endereço padrão, endereço aproximado, cartografia oficial, cartografia colaborativa. Esses são os dois Brasis. Convivemos sistematicamente com ele. Um Brasil visível, um Brasil invisível, um Brasil oficial, um Brasil oficioso, um Brasil existente, um Brasil inexistente, um Brasil branco, um Brasil preto, um Brasil aceito, um Brasil não aceito, um Brasil desenvolvido, um Brasil atrasado. Esse universo desses dois Brasis dividido, o que é o espaço dividido? Então, o mestre, com suas teorias, com suas palavras, com seus textos, com seus parágrafos, ele não trouxe muita representação gráfica, mas ele trouxe uma capacidade interpretativa, escrita, única. Para entender o intelectual afro-brasileiro, eu tenho que ir na diáspora. Então, eu vou falar um pouquinho aqui da diáspora África, América, Brasil, para poder entender também um pouco Milton Santos e sua trajetória nas universidades brancas. Bem, o Brasil é um pilar na geopolítica da diáspora de 5 séculos. Por que o Brasil é um pilar? Porque foi quem mais importou. A estatística é clara. Nós importamos mais, portanto, fomos o mais acabadamente escravocratas. 4 séculos, 50 anos, meio século de escravismo irregular. Então, o Brasil, a sua dificuldade de sair do sistema escravocrata está até hoje. Então, os gráficos são muito importantes para a gente entender, fechar a janela, entender o Brasil e a intelectualidade negra que está aí. Implementamos com sucesso o escravismo industrial, criminoso. Olha essa fotografia aí do Acer Moreira Salles. Crianças, idosos, trabalhadores, trabalhadoras, todo mundo, não sei que hora da manhã, 4 talvez, 3, 4 horas da manhã, para implementar um sistema econômico, político, jurídico, porque tem direitos, ideológico, envolve educação, envolve cultura, envolve sociedade. Então, é um sistema que está aí, vigente. Toda a dinâmica territorial brasileira tem de fundo sistema escravocrata. Essa é a constatação básica para a gente entender, inclusive, esse Brasil do agora. Por que esse evento é tão relevante? Porque esse evento é relevante porque sinaliza para o Brasil do agora pistas e possibilidades que estão ocultas ou não querem ser vistas. Vale a pena dizer também que os estudos do Velho Mestre, e a gente, ao olhar o sistema escravocrata em paralelo, nós vamos entender o sistema oligárquico da nação, que está dentro da universidade e que a gente precisa olhar para isso. É necessário olhar para isso. É algo estruturante da nação. O sistema oligárquico que bebe do sistema escravocrata de 4 séculos. Algumas estratégias jurídicas da geopolítica do Estado escravocrata que vai se implementar no Brasil, é importante colocar, sobretudo, porque o mestre Milton Santos era um advogado. Não podemos esquecer nunca disso. Esse advogado vai trazer, na sua mala de conhecimentos, de prática da geografia, conhecimentos que são de um advogado daquela formação que ele teve. A Lei Feijó de 1831, ou seja, quase 200 anos, é uma delas que a lei, para inglês ver, implementação, proibições, negligências. Qual é o dano? Insegurança, desconfiança permanente no Brasil, nas leis que tocam o quê? Possibilidade de minorar a desigualdade. A educação é uma delas. A Lei 10.639, por que não é implementada de fato? Ela é de 2003. A Lei 001 é muito importante, uma proibição para africanos e descendentes não estudarem na escola pública. Olha que coisa forte. 186 anos, política de Estado impedir a educação e o não conhecimento do povo africano e descendente. Quantos pretos, professores pretas, professoras pretas tem na Universidade Brasileira hoje? É só para a gente se perguntar. O quadro não mudou, tem nuances. A lei de terras, estrutural também, da geografia. Proibição para não termos lugar oficial. 168 anos, política de Estado, formalização do não lugar e da inexistência territorial. Aos morros, às favelas, às periferias,
Qual é o fundo disso? Século XIX. Principal dano, falta de raiz, de pertencimento geográfico. Isso é muito chato, isso é muito ruim. Não desejamos isso a ninguém. Inseguranças que vão te tirar o território, vão te tirar a sua terra. O Brasil, de 1882, 151 anos, ou seja, um século e meio, foi feito o primeiro censo do Brasil. Nesse primeiro censo, o que você percebeu? 70% da população do Brasil naquele momento era o quê? Africanos, africanas e seus descendentes. Olha só. Aí é a matriz básica da política de embranquecimento que vai ser desenhada há 150 anos no Brasil e que faz hoje, 2023, daqui a pouco vai sair para o censo, a maior nação parda do mundo, que é a pardalização, o embranquecimento. É um conflito identitário básico. A lei Saraiva Cota Gil é muito importante também, porque o quê? Os analfabetos não votarem. Quem eram os analfabetos do Brasil há 138 anos? Qual é a política de Estado? Estado de exclusão formalizada da não representação no governo das o quê? Matrizes africanas. Quantos deputados e deputadas nós temos? Quantos senadores nós temos? A repetir, tá? A Lei Áurea, né? Nós estamos aí 135 anos, é a lei mais curta do Brasil. Ela tem um artigo 1 e um artigo 2. Revoga tudo e declara extinta a escravidão. Formaliza o quê? A oficialização do racismo sistêmico no Brasil. Então, nós temos essa oficialização, principal dano, inexistência, autonegação. O que é a pardalização? Está de fundo isso, autonegação. Lei da vadiagem, 1890, violência institucionalizada, 132 anos. Política de Estado, oficialização e naturalização do Estado policial e de extermínio, sobretudo, da população negra, mas está falando que esse extermínio é maior. Olha o que está ocorrendo na Amazônia agora, é um extermínio oficial. Dano principal desse Estado, um estado permanente de medo. Estado permanente de medo do Estado policial que vivemos. Nós temos 7 constituições oficiais. Apenas a última, de 1988, ela não tem matrizes eugênicas. Todas as anteriores têm. A palavra terra e território está presente em todas elas. A palavra geografia vai aparecer na Constituição Militar, em 1946, perdão, antes da Constituição Militar. Da Constituição Militar vai aparecer cartografia, e a gente tem um estudo particular sobre isso, quando a cartografia toma mais força na nação, além do império. E a palavra quilombo, que estamos aqui o quê? Há 5 séculos, vai aparecer na Constituição de 1988. O que é que isso tudo causa no Brasil? Uma miopia. Uma miopia e uma paralisia social e territorial. O Messi colocou isso com outras palavras e concordamos. O Brasil não consegue se enxergar. E ao não conseguir se enxergar, nós convivemos, então, com essa estrutura de nação. Não precisa ser ninguém especialista em análise espacial para perceber. Eu tenho aqui do lado esquerdo o mapa das grandes regiões geoeconômicas do Brasil, colonial e imperial, borracha, cacau, café, açúcar, madeira, ouro, diamante, boi. Do outro lado, tem uma estrutura da população brasileira, que o censo que vai sair deve ter uma manchinha ali, outra, mas a estrutura é essa, algumas vacâncias. Eu olho os 2 mapas e vejo que tem similitudes espaciais. Tem uma estrutura de Brasil que ainda é colonial, ele não quer mudar. Isso está na mentalidade da população, isso está na estrutura do espaço. E nós convivemos com essa geografia congelada, essa geografia, vamos assim dizer, colonial, muito presente na nação continental. O Mestre colocou isso tudo, com outras palavras. E aí, para a educação, nós temos o quê? Danos imensuráveis. O estereótipo é um deles. Como é que os europeus nos olham? É bom nos perguntar. Como é que nós olhamos para o continente africano? O que é que ensinamos sobre o continente africano? É bom nos perguntar. Esse jogo de estereótipos, isso a gente sabe. A semente está lá na pré-escola. E depois vai, e vira um adulto com a matriz de preconceito, que a raiz está lá na infância. E sai um atlas, pode ir ali no Tietê, lá na livraria, na banca de revista, e ele custa o quê? Uns R$15. Quando eu abro lá, na parte de África, aparece o quê? Uns mapas e essas fotos. Macaco, gorila, floresta.
E os seres humanos? E os seres humanos? Bem, a educação passa por isso. Os compêndios, a geografia, que ajuda a ensinar racismo também. Em uma nação, segunda nação mais preta do mundo, e que tem nessa paisagem aí também duas educações. Não é só o espaço dividido, não é só a dimensão espacial. A dimensão social e educacional, ela é real. Quem teve educação na pandemia e quem não teve educação na pandemia, isso é profundamente mensurável. E aí o velho mestre também tocou umas coisas que nos agradam muito, ver a sacação dele, seus escritos, ao longo de sua trajetória. A nação que não cuidar da sua geografia vai ser dominada. Parece algo imperial, né? Porque isso é um filme que a gente já viu, mas ele acendia essa luz. Sobretudo no momento técnico-científico que ele sinalizou. A gente escreveu esse negócio aí tem uns 2 anos. Continuamos assistindo uma ditadura da informação para os Brasis invisíveis secularmente não serem vistos. Esse conjunto de controle imperial de um seleto grupo que acham que tem poderes ilimitados e são donos do país é uma das maiores expressões da nossa democracia incompleta. Então, o que está em jogo é a democracia. Ficou popular isso já. O momento técnico-científico que o mestre desenhou traz novos paradigmas para a geografia, traz novos paradigmas para a sociedade. A grande referência espacial hoje não é só a coordenada geográfica do território, mas é a coordenada geográfica dos seres humanos. Nós somos elementos do grande interesse do capital, do grande capital e do que está regendo a economia global neste momento. O Brasil é uma grande nação de consumidores, por isso estão os olhares também para nós. E a circulação de mercadoria, o rastreamento, a circulação, como circulamos, onde vamos, como consumimos, isso tudo é rastrear. Então, tem conceitos novos aí. A ética, como é que vamos lidar com isso? Ética, direito de cidadania, tudo isso está em jogo. Estamos nessa fronteira. O mestre traz isso. Trouxe isso com muita propriedade e isso é do agora. Não é de ontem nem de amanhã. É do momento atual. Bem, a banalização dos conceitos geográficos é algo também que já foi sinalizado. Tem que ter muito cuidado. Não só a geografia, mas várias outras áreas do conhecimento estão em processo de banalização dos seus conceitos, porque é uma estratégia também. E a informação também banalizada, a informação que circula, que entra, a informação regular e irregular. Então, temos algo também importante que precisamos olhar, que é esse momento técnico-científico, informação geográfica, estratégica de precisão, estratégica para decisão, estratégica para governar. Ao conflito do INPE, ao conflito do censo, ao conflito do IBGE. E nós temos uma resposta a esse Brasil aí, 2 Brasis. Um Brasil colonial, imperial, que não quer ser visto, porque ele traz a memória escravocrata de maneira explícita, e um Brasil do agora, um Brasil vivo, diáspora da capoeira, diáspora do candomblé. Você vai em qualquer país da Europa, tem capoeira. Você vai em qualquer país da Ásia, tem candomblé. Como é isso? Como é isso? Como lidamos com isso? Com esse Brasil que sai de nossas mãos sem a gente saber direito o que está acontecendo. O fluxo de povos do Congo para o Brasil é uma verdade. O mestre sinalizou isso. Ou no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, bairros do Congo. Como é que lidamos com isso? Como o urbanismo usa com isso? Que teoria contempla isso? O mestre falou, Brasil, país da segregação, do apartheid brasileiro. Olha que coisa, sabedoria fantástica. O mestre nos deixou falando isso, o apartheid brasileira. Aí a gente traz aqui algumas questões para a gente refletir. Segregação racial na Universidade Branca Brasileira. Por que tantas resistências e impedimentos para o professor Milton na Universidade Brasileira? Poxa, ao longo do dia, algumas vezes que eu vi apresentações, várias professoras, vários professores trouxeram passagens dessa natureza. Aí eu pergunto, seria medo de quê? Do seu conhecimento, da sua capacidade? É pergunta dele. Vamos perguntar o que aconteceria
se tivéssemos uns 10 Milton Santos na sua época, o que aconteceria? O sistema desprogramaria, hein? Temos que perguntar. E perguntar também, hoje, quantos Milton Santos existem no Brasil e estão aguardando uma oportunidade, uma chance para existir. Sem dúvida nenhuma tem. Sem dúvida nenhuma tem várias Thaíses Deio, Thaís Araújo, né? Artista. Várias por aí, só está esperando uma chance. O sistema de governança atual, perguntamos como os ensinamentos e os escritos de Milton Santos podem ser incorporados, de fato, nas agendas do novo projeto de país. Tem um novo projeto de país, a professora Maria Adélia, de manhã, falou, ninguém da geografia presente na transição de governo. Que porra! Quando a geografia já tem um lugar de destaque. Dom Pedro II tinha lá um geógrafo do seu lado, sempre. Ou engenheiro geógrafo. Olha o Teodoro Sampaio. São Paulo tem uma rua aí. Teodoro Sampaio, ilustre geógrafo lá colado no Império. E como a geografia do país mais africano do mundo, fora da África, pode colaborar efetivamente para uma nova proposta efetiva de educação no Brasil, mas inclusiva? Essa hora, não é amanhã. Essa tarde de trabalho, como amanhã de trabalho, isso tem que chegar no MEC. Isso tem que chegar no Ministério do Planejamento. As ideias, os escritos, os ensinamentos do Mestre cabem em um novo momento como esse, onde o Brasil está sendo redesenhado. Bem, os ensinamentos do Mestre, ele bate um pouco com o que a gente pensa. O projeto de eu acho que o Brasil precisa ser visto, portanto, inserido no sistema, que o Brasil precisa ser honrado, ou seja, respeito à sua ancestralidade, que o Brasil tenha lugar, ou seja, acesso ao território. Mas o Mestre também sinaliza, ele lembra que precisamos de ação, e a ação é necessária. A ação é necessária. E ele diz que a ação ela é sempre presente. Não existe ação passada, nem ação futura. A ação é sempre presente. E a ação resulta de escolhas. Essa é a encruzilhada. Resulta de escolhas. Muito obrigado pela oportunidade de vir aqui colocar um pouquinho do que estamos fazendo. Nós aqui agradecemos, professor Rafael, pela sua exposição.